Tá gravando. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Boa noite a você que está no seu lar, nesta noite de domingo. Que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor estejam sobre as nossas vidas de maneira especial. Amém? Convidá-los a se colocarem em pé e abrir as vossas Bíblias. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um instante, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, segundo Reis, capítulo 4, versículo 26. Segundo Reis 4, 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? (26) Imagina, tranquilo. Eu vou ler novamente. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Bem, perdi sua mente. Segure a sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite, porque se Deus não falar conosco, em vão fala o homem. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Pai, nós estamos diante da Tua santa presença, louvamos, exaltamos e glorificamos, meu Senhor, ao Teu nome que é santo, verdadeiro, e eu te peço, ó Deus, nesse momento, que Tu me escondas atrás de Ti, que Tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, ó Senhor, toda a carnalidade, arranca de nós, ó Senhor, toda a malignidade, arranca de nós, ó Senhor, toda a pecaminosidade, toda a incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama, meu Pai, sobre nós a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Eu quero continuar meditando um pouco mais. Só um instantinho, irmãos, deixa eu colocar o computador aqui. Nesse texto, a pastora, no domingo passado, começou a pregar
sobre essa situação, esse acontecimento, melhor dizendo, não é? Onde ela destacou que essa mulher, como disse ela, a Bíblia não cita o nome, apenas que ela morava na cidade de Sunem, não é? Por isso que ela é sunamita, com o seu marido, que já era idoso. Todas as vezes que por ali Eliseu passava, ela observava. E nessa maneira e na forma de observar, ela compartilhou com o seu marido que aquele homem era um homem de Deus. A gente vive na época do compartilhamento, né? As pessoas normalmente recebem e nem sabem o que é, vão repassando. Difícil se eu repassar alguma coisa, pode ter certeza que eu olhei o que era antes. Pouca coisa eu repasso e pouca coisa eu abro. Senhor, por quê? Fique em paz. Por quê? Porque tem muita mentira, tem muitas situações que não se provam, não é? E além do que, irmãos, essas coisas como Facebook, Instagram, sabe? Você pode usar para uma ferramenta boa, você pode fazer um bom uso, mas isso aí faz com que as pessoas percam muito tempo. Faz com que as pessoas se isolem muitas vezes dentro dos seus próprios lares. Você pode, mas eu uso para trabalhar, mas decide o horário. Trabalho tem que ter começo e fim. Tem que ter hora para começar e hora para terminar. Eu vou fazer uma hora extra, tudo bem. Quantas horas você vai fazer? 2, 3? Porque senão chega uma hora que você não aguenta. Estou falando aqui, pessoal, sobre o uso das redes sociais, sobre compartilhar. E essa mulher, ela compartilhava algo com o seu marido. Ela compartilhava a sua observação de que Eliseu era o homem de Deus. Ora, como ela chegou a essa conclusão? De que forma ela traçou esse perfil a respeito de Eliseu? Por causa da roupa que Eliseu vestia? Não. Por causa do jeito que Eliseu andava? Por causa da cor do cabelo, se Eliseu tinha barba ou não tinha barba? Não. Mas sim pelas atitudes de Eliseu. Por quê? Porque os nossos atos, eles precisam ser condizentes com aquilo que nós falamos. Então, ela fala ali com o seu marido, e eles constroem na sua casa ali um quarto para Eliseu, a pastora fez esse detalhe e tal. E o Eliseu tinha ali um lugar, uma cama, uma mesa, tinha a água para beber, tinha ali a bacia para se lavar. Então ele tinha um lugar para, no meio da jornada, parar, para descansar, para falar com Deus, para meditar, tá certo? E fazer uma pausa, um descanso na sua jornada, ok? Amém? Mas aí, o Eliseu, ele vê e observa também aquela mulher. E ele pergunta, né, no versículo 14, eu só vou dar uma introdução aqui para dar continuidade àquilo que a pastora estava falando. No versículo 14, diz assim, ele chama Geazi e pergunta assim no versículo 14 de 2 Reis, capítulo 4. Então disse ele: que
se há de fazer, pois, por ela? Preste atenção. Nós vamos aprender aqui um princípio, o princípio da gratidão. Eliseu, ele viu, imagina você, quem já viajou e viaja, irmão, chega um momento que você precisa parar para fazer uma pausa. E para você fazer uma pausa, dependendo do lugar, custa também. Se você for parar para dormir no hotel, em qualquer lugar, no posto, for comer alguma coisa, custa se você não tiver. Ele tinha ali um amparo, ele tinha ali pessoas que o recebiam de bom coração. Tinha ali pessoas que haviam construído um lugar especialmente para ele. Especialmente para ele. Então ele chama o seu moço, o seu servo, o Geazi, e diz assim: o que há de se fazer, pois, por ela? De que forma nós podemos retribuir a esta mulher esse bem que ela nos fez? É isso que Eliseu está dizendo a Geazi. E aí o Geazi diz assim: ora, ela não tem filho, o seu marido já é velho. Aí eu pergunto a você: era pois Eliseu um geneticista? Tinha Eliseu uma clínica de inseminação artificial? O que tinha a ver pato com marreco? Ele pergunta o que se pode fazer por ela. Aí o Geazi chega: olha, ela não tem filho, e para ajudar o marido é velho, não é? Então ele está dizendo o que Eliseu, Geazi? Essa mulher precisa de um milagre. Ela precisa de um milagre. Ora, agora nós observamos na narrativa de que Eliseu era um homem de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, não precisa abrir agora, está escrito assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Então, versículo 15, o Eliseu, manda chamá-la. E quando ela chega, se põe à porta. No versículo 16, como a pastora frisou, ele diz assim: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ou seja, daqui a 9 meses, você será mãe. Agora veja bem, irmãos, aqui a gente vai começar a entrar num outro aspecto da mensagem. Ele chama aquela mulher e fala assim: olha, vê se até aqui eu estou na imagem lá e fala: vai, por favor, se Jesus volta, você fica aí, não pode ficar. Vê lá, seu dono, por favor. Tá careca. Uma semana sem videogame. Ele falou assim: olha que o irmão me atrapalhou, eu sou careca. Ele disse: ele falou assim, daqui 9 meses você vai ser mãe. Ele disse isso para uma mulher que era casada com o Senhor, casada com o Senhor, que não havia tido filho. Então ela olha para o Eliseu e diz assim: não, meu Senhor, não minta para a tua serva. E aí eu quero dizer algo a você. Você vai aprender outro princípio aqui. Quando a palavra é de Deus, quando a palavra vem de Deus, ela se cumpre. É diferente do momento em que o pregador, ele está pregando ali, ele faz aquele apelo que gera uma catarse nas pessoas, e a pessoa acaba
entrando naquele, vamos dizer assim, naquele clima, e ela acha que aquilo vai acontecer. É diferente. Por que é diferente? É diferente porque ela sabia quem é que estava falando. Esse mesmo homem aqui é aquele que vai recusar os tesouros de Eliseu de Naamã mais à frente. Se você continuar lendo o texto, no capítulo 5, é quando acontece aquele encontro de Eliseu com Naamã. E que o Naamã vai lá com ouro, vai lá com prata, com roupa cara, e o Eliseu nem sai à porta. Esse é o homem de Deus. Esse é o homem de Deus que essa mulher viu. É ele que falou. Era um homem que não vendia a bênção. Era um homem comprometido com a palavra do Senhor. E ela tinha visto isso. E aí ela olha para ele no versículo 16, no final, diz assim: não, meu Senhor. Não, Senhor, meu Senhor. Ela chama Eliseu de Senhor. Homem de Deus. Olha o que ela diz a Eliseu: não mintas a tua serva. Não mintas a tua serva, porque eu sei que tu és um homem de Deus. Mas o texto continua e diz no versículo 17, que concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Primeira coisa, ela reconheceu a unção de Deus na vida de Eliseu. Ela reconheceu. Quando Eliseu profetiza aquela bênção na vida dela, irmãos, quando ela profetiza, ela faz uma prova. Ela diz: não minta a mim, porque. Por quê? Por quê? Porque ela queria ser mãe. Mas ela não podia ser mãe porque havia uma causa. O seu marido já era velho, já não dava mais. Ou seja, só se fosse por um milagre, ou se o seu marido fosse espirocado igual Sara e mandasse ela deitar com algum moço lá que era criado dele. Mas o seu marido, que não era espirocado, nem tinha vocação para ser boi, não falou isso para ela. Não falou isso. Ela descansou na palavra do Senhor, na palavra que o profeta disse. Agora tem um detalhe que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. É ouvir. Ouvir. Porque da mesma maneira que Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir, os nossos ouvidos também não podem estar agravados para não ouvir a voz do Senhor. Os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir a voz do Senhor. Os nossos olhos precisam estar abertos para verem a voz do Senhor. Quando Paulo fala da fé de Abraão, ele fala que Abraão creu contra a esperança. O que Deus disse a Abraão? Que ele seria pai de uma grande multidão. Mas havia dois pequenos detalhes. Deus falou que Abraão tinha 75 anos. Ela tinha andado uma caminhada. Sara tinha 65. Era estéril. A palavra de Deus se cumpre 24 anos depois. E o maior problema das pessoas não receberem a bênção de Deus é não saber esperar. Se passaram 24 anos.
24 anos para que a bênção, que a palavra do Senhor, ela se cumprisse. Sara tinha 89 e Abraão 99. E ela era estéril. E além de ser estéril, Sara não ovulava mais. Então, o que acontece, irmãos? O que acontece é um milagre de Deus. Porque Abraão, diz o texto, Paulo explica que ele creu contra a esperança. Ele creu pela fé. Porque Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. É Ele que traz a existência. É Ele que faz com que aquilo que não existe passe a existir. É o Senhor. Quem opera milagres é Deus. Não somos nós, é Deus. Então aquela mulher, ela descansou, embora ela perguntou ao profeta. Ela perguntou ao profeta: não mintas para a tua serva. Essa água aqui está dando para fazer chá já. Isso é até fumaça. Glória a Deus. Então diz o texto que ela concedeu, que tudo aconteceu conforme a palavra do profeta. Versículo 18. Aí o menino nasceu. O menino nasceu, aí era a alegria da casa, esse menino corria para lá, esse menino corria para cá. O pai, que já estava mais para avô do filho, disse que ele já era velho, se alegrava. Então foi algo maravilhoso. Sim ou não? Da vida dela. Ela viu a palavra do profeta se cumprir. Ela viu que aquilo que o homem de Deus tinha dito se cumpriu. Então, primeiro ponto, nós precisamos crer na palavra do Senhor, na palavra do homem de Deus. E aí diz o versículo 18, acompanhe comigo, 2 Reis, capítulo 4. E crescendo o filho, sucedeu um dia que saiu seu pai para o trabalho, que estava com os segadores, ou seja, na época da colheita. A cega, com S, é a colheita, não é? E o menino disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então o seu pai disse ao seu colaborador: leve-o para sua mãe. Leve-o para sua mãe. Aí no versículo 20, o rapaz tomou o menino, levou para sua mãe, esse esteve sobre os seus joelhos até o meio do dia e morreu. E aí? Estava tudo bem, a palavra tinha sido cumprida, não é? O menino já estava aprendendo a trabalhar com o seu pai, ia para a colheita, passa mal, é trazido até a sua mãe e ao meio-dia ele morre. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente fala muito, e você deve ter aprendido, no grande milagre que Deus operou quando abriu o mar vermelho. Sim ou não? Foi um grande milagre. Foi ou não foi? É um dos maiores milagres, que Deus opera na Bíblia.
no Antigo Testamento. Deus abre, o povo sai. Mas depois Deus faz o quê? Ele fecha o mar. Sabe por quê? Para o povo não voltar. Ele abre o mar para o povo sair da escravidão. E depois ele fecha o mar para que o povo não volte para a escravidão. Então, quando ele leva o menino, o rapaz leva o menino e ele morre, o que é que ela faz? O que é que ela faz? Irmãos, a primeira coisa, existem comportamentos, existem fatores da nossa vida que nós vamos aprender a desenvolver com o tempo. Ô irmão, dá uma força, até onde eu posso chegar aqui? Vai lá. Depois eu vou ver o vídeo, se passar é uma semana, cada vez que passar. Aí, já ficou careca. Ó. Já estou careca aqui? Já. Aí. E aí? Se eu ficar careca no vídeo, eu não raspo a cabeça que tinha no vídeo. Pessoal, a gente fica careca igual. Olha, vamos lá então. Então, o que aquela mulher faz? Deixa eu voltar ao que eu estava dizendo. Existem situações na nossa vida ligadas à nossa pessoa, a nós mesmos como seres humanos, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a maneira como nós enfrentamos as situações, que elas vão, a gente vai desenvolver essas características ao longo do tempo. Isso é chamado de resiliência. Tá? Por exemplo, o Senhor diz na sua palavra: vistes qual foi a paciência de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem paciente? Não. A Bíblia mostra que Jó teve paciência quando veio a tribulação. Ele aprendeu a ser paciente. É só você observar as palavras que ele diz à mulher dele. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor, o que? Vive. Ou seja, o que Jó está dizendo? Em algum momento, Deus vai mudar essa situação. Simples fato. Sabe por que Jó aprendeu a ter paciência? Assim como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Jó sabia que era Deus, irmãos. Ele sabia que era Deus, por isso ele espera. Lidar com o sofrimento não é coisa fácil. Sofrer não é coisa fácil. Mas a palavra de Deus nos ensina a lidar com o sofrimento. A palavra de Deus molda o caráter. A palavra de Deus ensina princípios. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar, de transformar o ser humano e mostrar a ele o seu valor e a salvação em Cristo Jesus, que Deus comprou lá no paraíso, lá no Éden. Perdão, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, ali Deus pagou. Quando ele disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ora, quando Jesus é tentado pelo diabo, eu estava esses dias estudando, irmãos, pináculo do templo, porque o terceiro templo, porque teve um templo que o Salomão construiu, depois veio o templo restaurado ali pelo Esdras, o segundo templo, e aí o Herodes,
construtor, ele aumenta o templo. O templo tinha 500 metros. Era uma edificação gigante nos dias de Jesus. Gigante. O templo tinha altura de 24 andares. Quantos andares tem esse prédio aqui da Barão do Rio Branco, que acho que é o mais alto? 20? Por aí? 20 andares? O templo era mais alto que aquilo ali. Então o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, diz o que? Lança-te daqui abaixo. Não é? Vamos lá no texto, porque eu não posso confundir o texto aqui, porque senão vai dar problema. Lucas capítulo 4. Tanto em Lucas 4 quanto em Mateus 4, do 1 ao 11, você tem essa passagem, esse momento memorável, que mostra que Jesus sabia esperar o momento de Deus. Amém? 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Olha, peraí. Quando nós lemos essas 3 investidas, que tanto Lucas como Mateus narram, parece que Jesus só foi tentado essas 3 vezes. Não, mas o Evangelho diz que ele foi tentado quantos dias? Os 40 dias que ele esteve. Jesus foi tentado pelo diabo o tempo todo. Mas aí é um destaque para isso que aconteceu. Versículo número 3. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Diz a essa pedra que se transforma em pão. Jesus estava com fome. Ele era o Filho de Deus? Sim. Ele tinha poder para transformar aquela pedra em pão? Sim. Aí o que ele diz? Ele responde ao maligno na palavra, irmãos. Na palavra, ele diz assim: e Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus, ou que procede da boca de Deus. Sabe onde é que está escrito? Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Jesus cita a palavra. Ele cita a palavra. Porque assim como aquela mulher esperou 9 meses para dar à luz, assim como eu disse antes, Jó esperou pelo livramento de Deus, Jesus também sabia que não era hora de comer, e não era hora de operar milagre. Tanto que ele vai operar o primeiro milagre onde? Em Caná da Galileia, numa festa de casamento. Aí continua, porque o diabo não desiste. E o diabo levou ao alto monte e mostrou. Eu quero deixar isso aqui por último. Vamos, a gente volta depois do versículo 5. Vamos para o versículo 9. Levou também Jesus a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho do homem, se tu és o Filho do homem, joga-te, lança-te daqui abaixo. Sabe por que, Jesus? No salmo que os crentes mais gostam, no salmo que os crentes, a maioria deixa a sua Bíblia aberta, que é o Salmo 91, está escrito, olha lá, que te guardem, porque aos seus anjos, versículo 10, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos,
para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Está escrito no Salmo 91. No Salmo 91 está escrito. Então Jesus vai responder. Ele cita, olha aqui, irmão, o diabo conhece Bíblia. O diabo conhece Bíblia. Ele cita o Salmo 91, verso 11 e 12. Ele cita. Aí Jesus vai responder. Versículo 12. Jesus diz assim, citando o livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Jesus olha para o diabo, você veio na Bíblia? Toma a Bíblia. 6,16. Versículo 12, Lucas 4. E Jesus respondendo disse, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Amém? Agora volta para o versículo de número 5. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Tudo será teu. Versículo 8. Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Deuteronômio capítulo 6, verso 15, e Deuteronômio capítulo 10, verso 20. Então volta lá para a mulher. Jesus não soube esperar o tempo. Soube. Não era a hora. Jó não viu a situação e esperou o tempo. Soube. Eu estou falando de resiliência, pastor, mas quem tem Jó, Jesus e o diabo e a mulher? Tem tudo. Tem tudo a ver. O profeta fala que ela vai ser mãe. Ela espera 9 meses. E chega uma hora que parece que não vai acabar mais, né? Sim, dói as cadeiras, dói tudo. Dói ou não dói? Dói. Que é natural. O corpo está abrindo. Tem um ser crescendo, o ventre. Isso é natural. Começa a ficar pesado, a dor nas costas. Não é? E aí o que acontece, irmãos? Ela passou por tudo isso, o filho nasceu, o menino começou a crescer, já até estava ajudando o pai no trabalho, e de repente o que é que acontece? O menino morre. Ai meu Deus. O que ela faz? Ela pega o seu filho, ela não coloca o seu filho dentro da sua casa. Ela pega o menino, diz o versículo de número 21, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta sobre ele e saiu. Por que ela podia ter colocado na cama dela? Não podia. O menino também tinha cama. Ela também poderia ter colocado. Não podia? Sim. Mas se ela colocasse lá na cama, sobre a cama dela, com certeza
essa mulher tinha alguma serva que lhe ajudava, que ia entrar lá e aprontar o maior escândalo. Um escândalo. Então ela pega, leva lá na casa, no quarto do homem de Deus. Coloca o seu filho sobre a cama do homem de Deus. Tranca a porta, põe a chave no bolso, põe a chave no bolso e sai. E sai. Então diz assim, versículo 22. Chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Preste bem atenção. Ela manda chamar o seu marido e pede para que ele providencie, que um dos seus servos lá, providencie uma das jumentas, para ela ir onde? Na casa do homem de Deus, e volte. E aí o marido, presta atenção, o marido então pergunta para ela: por que vais hoje? Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse assim, preste atenção: tudo vai bem. Tudo vai bem. Bem? Bem bem ou bem mal? Depende. Depende. Para quem tinha fé em Deus, estava tudo bem, porque Deus está no controle. Quem é que dá a vida? Deus. Quem é que tira a vida? Deus. Quem é que sabe o momento que uma pessoa vai morrer? Deus. Quem é que determinou o momento que ela concebesse, que ela engravidasse do seu esposo? Deus. Através do quê? Da palavra do profeta. Mas ela não olha para a situação. Ela não vê a situação do seu filho. Ela sabia que o menino estava morto. O menino morreu no colo dela. No colo dela. E quando o marido dela, que era o pai, ela podia chegar e falar assim: ah, meu bem. Ah, meu bem. Não é? Sabe quando que ela ia chegar na casa do profeta? Nunca. Nunca. Nunca ela ia chegar lá. Não estou falando mal do marido e da mulher. Não estou falando. O que eu estou dizendo é que se ela compartilha aquele momento com ele, não ia dar certo. Porque ele ia ficar apavorado, porque ele ia ficar desesperado, porque ele ia chorar, porque é natural. Fiquei quase que o amigo chegou. Glória a Deus. Então, o que ela faz? Ela chega para o marido dela, pega a jumenta, fala que vai até o homem de Deus. Ele só pergunta: você me atendeu que sonho ou não sabe? Ele fala assim: tá tudo bem? Hoje não é lua cheia, não é sábado. Ela diz assim para ele: fica tranquilo, está tudo. Vai lá, vai por aqui. Vai pular. Vai por aqui, vai lá. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a palavra branda, ela aplaca o furor.
uma pessoa estiver nervosa, você começar a gritar, acabou. Então, por isso que o Senhor diz na sua palavra que é melhor 2 do que 1. Porque se um cair, o outro ajuda, o outro levanta. Mas ela sabia, irmão, se ela como mãe, imagina como é que o coração dela ficou na hora que o menino morreu. Imagina se ela conta para o seu marido que já estava bem idoso. Aí ela não ia enterrar seu filho. Ela ia enterrar o filho e o marido também. Então ela fala assim, está tudo bem. Tem um filho morto. Então, versículo 24. Albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas não te detenhas no caminhar, senão quando eu disser. Sabe o que ela diz a ele? Nós vamos daqui lá, você não vai parar se eu não mandar. Você só para se eu falar para. E ela, funcionário dela, na época dela é diferente a relação. Entendeu? Você só vai parar se eu ou quando eu mandar. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que veio ao homem de Deus, que é Eliseu, de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sua vida. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com o teu filho. Essa é a pergunta que você vai fazer para aquela mulher. Eliseu era um profeta. Muito provavelmente, quando ele viu ela vindo ao seu encontro, quando ela o avistou, quando ele a avistou, Deus já tivesse falado com ele. E ele manda Geazi fazer essa pergunta. Como é que está lá? Está tudo bem? Isso deve ser um ponto de reflexão na nossa vida. O que marcou, o que marca a vida dos homens de Deus, irmãos, a palavra do Senhor, que foi que, independentemente da situação ou da circunstância, eles aprenderam a confiar e a esperar no Senhor. Foi dessa forma. E essa fé é a fé que nós precisamos aprender a imitar. Não é como é que chama aquele cara lá, Raimundo Kendi lá, como é que chama? Keimondo, Cando lá, como é que chama aquele cara lá, que faz vídeo lá que você estava falando? Raymond. Estou fazendo igual ele, você fala às vezes. Hein? Ramon Dino, Ramon Dinossauro. Não é? O que é que eu falo para você? Faz igual a Jesus. Fica atrás desse sujeito que você nem sabe quem é. Não, não fala? Fala ou não fala? Pode falar, eu falo. Mas todo mundo faz. Você, todo mundo? Não é? Faça igual a Jesus. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Chegando, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés
Olha só, preste bem atenção nisso. Como é que ela pega nos pés? Ela se ajoelhou aos pés do Eliseu, pegou nos seus pés, aí vem o auxiliar. Mas chegou Geazi para a retirar. Agora eu me lembro de uma turminha, irmãos, com uma outra mulher que sofreu 12 anos com uma hemorragia. Mas um dia ela entendeu que só Jesus podia curá-la daquela hemorragia. Aleluia. Então ela vai até Jesus. Ela vai. E a palavra do Senhor diz que ela chega se arrastando aos pés de Jesus. E a palavra do Senhor diz que ela tocou na orla, na barra das vestes de Jesus. Aleluia. E quando ela toca, Jesus para. E Jesus diz uma frase: alguém me tocou. Alguém me tocou. Então os discípulos, presta atenção, porque Geazi era discípulo de Eliseu. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mestre, a multidão te aperta e tu perguntas quem me tocou? Então Jesus responde e diz o quê? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder, porque alguém foi curado nesse momento. Os discípulos tentaram afastar aquela mulher de Jesus. Volta então para 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. Então, quando ela chega até Eliseu, ela se joga aos pés de Eliseu, se lança aos pés de Eliseu. E veio o Geazi, né? Porque o Geazi, depois que recebeu o prêmio também lá, se lascou, né? Ganância. E o Eliseu diz assim para ele: deixai-a, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. E aí ela olha para Eliseu e fala assim: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Foi eu que te pedi um filho? Não disse eu, não me enganes. Ela não falou para o profeta: ó meu Senhor, não mintas a tua serva? Então ele diz assim ao seu ajudante: cinge os teus lombos, ou seja, veste, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. E Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino
Porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e trouxe um aviso dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia, ou seja, estava morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E subiu, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte, passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. 7 vezes, o número 7 na Bíblia é o número da perfeição, é o número que representa Deus. O menino espirrou 7 vezes, porque foi uma forma de demonstrar o milagre que ali acabara de acontecer. Então chamou Geazi e disse: chama essa sua amiga. E chamou-a, e veio ela e disse: toma o teu filho. Ela veio, prostrou-se aos seus pés, se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Amém? Irmãos, preste bem atenção, eu vou dizer a você. Muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente pediu a Deus, que a gente orou, que a gente buscou, que nós jejuamos, Deus atende. Outras coisas acontecem que Deus nos dá na sua graça, na sua misericórdia, sem a gente pedir. Vou fazer uma pergunta, quero que você seja sincero. Você pediu para estar aqui hoje? Ou veio? Você falou: Senhor, eu quero que o Senhor me faça, que o Senhor me leve e me coloque sentado no banco, na cadeira na igreja hoje. Quem pediu? Você passou lá em casa, a gente conversou e eu falei: você vai na igreja hoje. Ou não falou? Falei: palavra de homem. Aí você falou: palavra de homem. Você viu? Não é verdade? Você não pediu, mas Deus te deu força, Deus te deu vida e você está aqui. Amém? Agora existem, irmãos, bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Tem para a minha vida, tem para a sua vida. Umas vão acontecer mais rapidamente, outras vão demorar um pouco mais. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê graça, que nos dê sabedoria. A palavra do Senhor diz que Jó não blasfemou contra Deus. Ele não atribuiu falta alguma a Deus. Irmãos, se você ler lá o texto do Jó, você vai ver ele fazer sacrifício 3 vezes ao dia, ele fazia por ele, fazia para sua mulher, para os seus filhos. Não fazia? E veio tudo aquilo sobre a vida dele. Mas ele não atribuiu falta a Deus. Ele atribuía, sim, tudo que ele tivera antes à bênção de Deus. E ele não atribuía culpa a Deus por aquilo que ele estava vivendo. Por isso ele não atribuiu falta a Deus. Por isso ele não blasfemou contra Deus. De forma alguma. Porque
Não há sofrimento que dure para sempre. Não há. Não existe sofrimento que dure para sempre. Agora tem um detalhe. Quando a gente entende que Deus está ao nosso lado, quando nós conhecemos ao Deus que nós servimos, nós vamos ter claramente na nossa mente que Deus, na mente do coração, que Deus está cuidando de nós, mesmo no meio do sofrimento. É por isso que ela coloca o filho dela no quarto do profeta, é por isso que ela tranca a porta, ela não fala nem para o seu marido, ela vai até o homem de Deus, ela não conversa com ninguém, ela fala para ele e volta. Tudo isso é porque ela sabia que o Deus que tinha feito com que ela concebesse, com que ela engravidasse, mesmo seu marido sendo já velho, tinha poder para ressuscitar o seu filho. Amém? Então entenda isso na sua vida. Tenha isso, meus irmãos. Tenham isso como um princípio na sua vida. De entender que jamais Deus abandona os seus filhos. Jamais. Jamais Deus vai te deixar só. Jamais. Quem abandona normalmente é o homem que abandona Deus. Deus não abandona. Amém? Glória a Deus. Vamos. Já. Deixa eu vir, acho que eu vou um bocadinho. Vamos ficar de pé, por favor? Nós vamos orar. Peça ao Senhor nessa oração que Ele te dê graça. Temos algumas orações para fazer. Que Ele te dê graça, que Ele te dê sabedoria, que Ele ensine, te dê calma, tranquilidade, sabe? Que o Senhor te ajude, que Ele nos ajude, não é? A ouvir a voz do Espírito Santo, a conseguir olhar para as situações e para as circunstâncias, com o olhar daquele que acredita, daquele que confia, daquele que sabe que Deus jamais desampara os seus filhos. Feche os seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, nós ouvimos a Tua santa palavra. Quero te pedir, ó Deus, nesse momento, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha de encontro às nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria para agir em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida e da nossa existência. Pai, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe tudo, ó Deus, e eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha, ó Deus, olhar nesse momento para a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos seus lares, aquilo que eles estão apresentando ao Senhor nesse momento, porque Tu, ó Deus, Tu, ó Senhor, tens o poder em Tuas mãos, Tu tens, ó Senhor, o poder para transformar. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que dá a vida, meu Pai. E da mesma maneira que através de Eliseu, o Senhor ressuscitou a vida daquele menino, Senhor, eu te peço nesta noite, venha ressuscitar sonhos, venha, Senhor, trazer cura, venha trazer libertação, venha abrir as portas, Pai, transforma toda e qualquer adversidade em bênção, e que o Teu povo, meu Deus,
seja abençoado para a honra, glória e para o louvor do teu santo nome. Você diz amém? Diga assim comigo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro e te agradeço, porque eu creio que o Senhor ouviu a minha voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, irmãos, nós vamos orar aqui no balcão da fé. Se você tiver algum objeto para trazer aqui à frente, pode trazer. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da tua santa presença. Coloco, ó Deus, diante do teu altar e nas tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, esses pedidos de oração, os projetos de vida, essas fotografias, meu Pai, cada chave, cada documento, cada currículo, carteira de trabalho, processos de aposentadoria, meu Pai, eu coloco diante do Senhor e te peço, tira todo o embaraço, tira todo o impedimento, meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que é necessário, aquilo que falta, meu Deus, venha prover, para que haja o derramar da tua bênção na vida dos teus filhos, meu Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Apresento o Senhor, o pai da irmã Laura, coloco diante do Senhor a vida da Cidinha, da dona Isabel, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, cura, liberta, transforma, abençoa o Edson, abençoa minha mãe, Senhor, todos aqueles que estão sendo apresentados nesta oração ao Senhor, que recebam de Ti, Senhor, o milagre, que recebam de Ti, Senhor, oh meu Deus, a bênção completa, em nome de Jesus. Você diz amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, ainda de pé, nós vamos orar na campanha do Gideão e Conquista. Se você está na campanha, vem aqui à frente. Se você quiser começar também, e se você estiver terminando, também venha receber a unção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa presença e oramos agora. Eu coloco, Senhor, aqueles que estão nesta campanha, do primeiro ao sétimo elo, que tenha apresentado, Senhor, a sua causa, que tenha apresentado o seu clamor, a sua necessidade, diante do teu altar, crendo, meu Senhor, que Tu és o Deus da nossa salvação, que Tu és aquele que tem todo o poder, que Tu és aquele que opera sinais, prodígios, maravilhas, e em nome de Jesus eu te peço agora, conceda-lhes, ó Pai, o milagre, conceda-lhes, ó Deus, a vitória, contempla a fé de cada um, assim como o Senhor contemplou a fé de Gideão, contempla a atitude de cada um, e que cada um dos meus irmãos receba de Ti a palavra da vitória, receba de Ti, Senhor, o milagre, em nome de Jesus. Varão, varoa, valorosos, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Você diz amém. Levante as mãos aos céus, diga assim comigo: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro nesse momento, coloco
nas tuas mãos todas as causas que envolvem a minha vida e te peço, opera o milagre em nome de Jesus e me conceda a vitória. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Se assente um instantinho. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do culto. A gente vai orar nesse momento para consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Você que está no seu lar, se quiser nos ajudar, aqui no rodapé do vídeo, tem aí a chave Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja. Bem, todas as ofertas, elas são consagradas no altar do Senhor. Vamos pedir aos irmãos para se colocarem de pé. Se você tiver o seu dízimo para ser consagrado, venha aqui à frente. Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, segure na sua mão em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a vida econômica, financeira, material, a fonte de renda, o trabalho. Te peço, Pai, que o Senhor repreenda toda ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor prospere o teu povo em toda boa obra. O fruto das suas mãos, do seu trabalho, eu declaro abençoado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na dispensa do salário de forma especial, de forma sobrenatural, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a casa, abençoa a empresa, o negócio, a fonte de renda, a aposentadoria, a pensão, as causas da justiça, os processos de aposentadoria, os currículos e as carteiras de trabalho. Que o teu povo seja próspero, que o teu povo seja abençoado em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Se você tiver uma oferta para a casa do Senhor, pode trazer aqui à frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar para terminar, irmãos. Domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Levante suas mãos aos céus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos pela tua santa presença. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui esteve nesta noite e pela tua santa palavra. Te peço a Deus que tu nos leve de volta aos nossos lares, amparados, guardados, protegidos, na concha das tuas mãos. Livra-nos, ó Pai, de todo perigo, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Dá-nos uma noite de paz, o sono reparador e descanso dos justos, uma vida abençoada de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Cumprimento o Senhor em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.